porque não existe igreja perfeita. E se um dia existir alguma igreja perfeita, quando você entrar nessa igreja, essa igreja deixará de ser perfeita. Aleluia, glória a Deus. Fala, seus bereanos, suas bereanas de Jesus! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu já comecei já com essa frase de efeito, né? Essa frase célebre que você vê muitos os pregadores usando nos púlpitos, né? O sistema religioso em si gosta muito de usar essa frase, né? Para poder se auto-justificar, né? Para poder se calar as pessoas. Eu costumo ouvir as pessoas, líderes, pessoas falando essa frase, e todas as vezes quando eu ouço líderes falando essa frase, a sensação que eu tenho é que eu estou sendo calado, né? Que eu não posso falar. Bom, mas é exatamente sobre esta frase de efeito que você acabou de ouvir que nós vamos falar sobre isso, que eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo exatamente agora. Eu particularmente não concordo com essa frase e eu vou mostrar para você o porquê que eu não concordo com essa frase. Então, fica até o final para você entender o que eu penso, entender qual é o meu pensamento, e eu vou mostrar para você quais são as bases que eu vou usar para rebater essa frase, para mostrar para você que essa frase não é bíblica, que isto que estão falando, isto que falam por aí, não é verdade. E nós vamos começar então, vamos começar com o texto base. Com base em quê? Eu me baseio lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, aonde o próprio Jesus, ele diz: sede, irmãos, pois perfeito, como vosso Pai perfeito é. Sede perfeito como vosso Pai celestial é perfeito. Então, eu uso como base, usando como base, já em Mateus capítulo 5, versículo 48, esqueci de fazer, né? Peraí. Mateus 5, 48, pois é, usando como texto base, eu acho que isso já mostra muita coisa pra gente, né? Já mostra muita coisa. Como assim não existe igreja perfeita? Nós vemos o próprio Jesus dizer: sede perfeito como vosso Pai é perfeito no céu, né? Como assim? Né? Eu, todas as vezes, quando eu ouço alguém falar isso, na minha mente eu penso, então não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Porque se não existe igreja perfeita, cara, ninguém vai subir. Porque tem um outro texto também que diz lá que Jesus virá buscar uma igreja sem mácula, né? Bom, aí alguém pode dizer assim: não, Melo, mas aí está escrito sem mácula, não é perfeita. Opa, peraí, vamos procurar no Aurélio para saber o significado da palavra, a etimologia da palavra sem mácula. Ah, é perfeita. Pronto, né? Então, se a gente for olhar por essa lógica, olhando para a palavra e para aquilo que estão falando, que não existe igreja perfeita, e aí nós vemos na palavra que diz que Deus virá buscar uma igreja sem mácula, perfeita, então quem irá subir? Ninguém irá subir, não é verdade? Então quando a gente olha por essa lógica, percebe que não faz sentido. Não faz sentido essa frase. Dizer que não existe igreja perfeita não faz sentido. Para mim não faz sentido. E eu vou mostrar para você que não faz sentido. Na verdade, o que eu vejo é quando eu vejo líderes falando, usando essa frase, eu percebo que eles, na verdade, eles querem calar as dores das pessoas, as queixas das pessoas. Eles querem calar as vozes das pessoas. Eles querem intimidar as pessoas. É mais ou menos isso quando eu vejo alguém dizendo que não existe igreja perfeita, irmão. E se existir uma igreja perfeita, quando você entrar nessa igreja deixará de ser perfeita. Quando eu vejo isso, eu percebo que na verdade a pessoa está tentando calar, intimidar a outra pessoa, né? E não faz sentido. É mais ou menos, eu vejo, eu vou fazer umas analogias só para você poder entender, um raciocínio comigo. Quando você vê um religioso, um líder, usar essa frase para intimidar as pessoas,
dizer assim, que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita, irmão. Eu consigo fazer uma analogia mais ou menos de... Imagine que a diretoria de um colégio chama os pais de um aluno para poder começar, porque esse aluno está dando muito trabalho. E aí manda o bilhete, os pais vão lá na diretoria, e aí a diretoria fala assim, olha, o teu filho ele está roubando as coisas das criancinhas, dos coleguinhas deles. Você precisa exortá-lo, ensinar o seu filho que não pode roubar as coisas das crianças, dos amiguinhos, dos coleguinhas. Então os pais viram para o diretor, e fala assim, mas não existe criança perfeita. Entende? Não existe criança perfeita. Todas as crianças têm problema, não existe criança perfeita. Percebe como não faz sentido essa frase? É a mesma coisa que um policial ser pego por corrupção. E ele é preso, e lá na hora, em defesa, ele vai e usa, fala assim, mas não existe policial perfeito. Não existe policial perfeito. Faz sentido para você ver isso? A pessoa se pega num ato e... Faz sentido? Pois é. A mesma coisa, vamos usar mais uma? Um médico. Vamos lá, um médico, ele comete um erro cirúrgico lá, ele comete um erro lá, e aí ele vai ser julgado, e aí em defesa dele ele vira e fala, mas não existe médicos perfeitos. Não existe. Percebe como não faz sentido, gente? Não faz sentido eu ouvir um religioso dizer que não existe igreja perfeita? Não faz sentido. Isso para mim eu vejo como se estivesse querendo encobertar. Está querendo calar as pessoas. Entende? Aí nós vamos ver o próprio Jesus falar em Mateus capítulo 5, versículo 48, dizendo, né? Sede-vos perfeitos, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. E Jesus fala isso no contexto do Sermão do Monte, onde ele está falando ali, ele está falando por cristão, tem vários textos, tem vários as bases dizendo, títulos, né, dizendo lá sobre cristão ser luz do mundo, sal da terra, está lá dizendo sobre, fala sobre casamento, fala sobre o casamento ser sagrado, fala sobre votos e juramentos. Não, o Sermão do Monte é um apunhalado de coisa que Jesus está lhe dando os ensinamentos do reino e falando. Ele fala sobre amar aquele que nos odeia, orar por aqueles que nos perseguem. Entende? Então você percebe que são tudo coisas que, quando você olha para o cenário cristão, gospel, evangélico de hoje, do sistema religioso, você percebe que está em falta. Você percebe que as pessoas não conseguem viver Cristo de fato, de verdade. Elas não conseguem realmente seguir aquilo que Jesus está dizendo. Você vê com pessoas que, na maioria das vezes, que têm um comportamento de pessoas do mundo, né? E aí, quando você vai falar, não pode falar, não existe igreja perfeita. Não, irmão, não julgueis, não julgueis. Não julgueis. Enquanto isso, nós vemos o que nós vemos por aí na mídia. Por exemplo, até casos agora de pedofilia, não preciso falar, que já tem mais ou menos mais de um ano que nós estamos vendo esse caso, eu tenho acompanhado isso, onde o marido de uma cantora muito conhecida, famosa, não é verdade? E ele é o filho de um barão da fé, né? Pois é, foi pego com um caso de pedofilia de uma menina de 5 anos, né, de 6 anos de idade. Então, aí todo o sistema religioso do sistema está calado, todo mundo calado. Não existe igreja perfeita. Entende como não faz sentido? É por isso, finalizando agora, é por isso que eu gosto do apóstolo Paulo. Resumindo, vamos resumir. Preste atenção, ainda na linha de raciocínio. É por isso que eu gosto do apóstolo Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo recebe queixas de problemas que estavam acontecendo nas igrejas de Éfeso, de Corinto, por exemplo, ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Quando ele recebeu as queixas que estavam acontecendo, por exemplo, na igreja de Corinto, ele não mandou uma carta dizendo assim, amados irmãos, não existe igreja perfeita, é assim mesmo. Não, ele não fez isso. Ele tratou do assunto, ele escreveu lá dizendo, né, quando ele se tornou a par, conhecedor dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, por exemplo, ele escreveu dizendo, porventura foi eu que morri na cruz por vós, porventura foi eu que subi no madeiro por vocês, eu ninguém batizei.
Aí um dizia lá que, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Pedro, eu sou discípulo de Paulo. Aí o apóstolo Paulo vai escrever lá, né, vai dizendo lá, Pedro pregou, Apolo regou, tal, né, mas todavia quem dá é Cristo, é Jesus. Aí ele diz, vai dizendo lá, sede meus, e para esses que são os fãs, que se diziam ser fãs do apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, tratando do assunto, ele está dizendo assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se você não se parece com Jesus, não venha dizer que você é meu discípulo. Se você não age igual a Jesus, não venha dizer que você é meu discípulo. Ou seja, o que eu gosto no apóstolo Paulo é que ele resolve o problema. É que ele vai lá e resolve, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. É que ele chega lá e trata do assunto, trata do problema em si. Né? Se temos pedófilos aqui, vamos resolver. Tem gente devendo, vamos resolver. Se tem gente aqui, vamos julgar aqui. Admoestais uns aos outros na fé. Hoje não pode, não, irmão, não julguei, não pode julgar. Quando a palavra fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça. E acho que é por causa desse lance de não julgueis que está essa bagunça que está, do jeito que está. Ninguém pode falar mais nada, porque está julgando. O cara está espancando a mulher. Há pecados que não é nem pecado, são crimes. Entende? Não, mas aí não pode falar. Não pode falar. Não existe igreja perfeita. Não julguei, irmão. Pelo amor de Deus. E quando a gente olha para a palavra, não é isso que a palavra fala. A palavra vai dizer, o próprio Cristo dizendo, sede-vos perfeitos, como o vosso Pai é. E é claro que não é perfeição, por exemplo, não estou falando que ninguém tem que ser perfeito, né, essas coisas todas, porque, por exemplo, o que você espera de um policial? Na analogia que eu fiz, o que você espera de um policial? Que o policial seja, o policial corrupto que eu falei, que depois usou o termo, não, mas não existe policial perfeito, né? O que você espera dele? Espera que ele seja íntegro, reto, íntegro, correto. O que você espera do médico? Que ele seja profissional, não é verdade? O que você espera da criança, os pais da criança? Que os pais eduquem a sua criança, não é verdade? É a mesma coisa no âmbito cristão, no âmbito evangélico, de igreja, de tratar do assunto mesmo, não fugir, não vir com papinho de... não existe igreja perfeita, irmão. Cara, para resumir, eu preciso terminar esse vídeo. Nós temos visto que nos últimos tempos, dos escândalos que têm acontecido, né, na igreja, cara, e nós temos visto os casos abusivos, de onde pessoas têm sido tratadas até hoje, né, por psicólogos. Olha aqui na própria internet, aquela cantora lá, Tamires Garcia, do Ministério Zoe, o testemunho dela, ela falando de como ela era abusada dentro das igrejas, de lideranças abusivas. E como assim, cara? A gente não pode exigir que tenha um pouco de ética, que sejam corretos da igreja, que a igreja tenha uma postura correta? E que papo é esse de que não existe igreja perfeita? E a palavra? O que diz a palavra? A palavra não diz isso. A palavra diz que Deus virá buscar uma igreja sem mácula. E sem mácula significa uma igreja perfeita. O próprio Jesus disse, eu acabei de ler para você aqui agora, Mateus 5,48, sede vós perfeitos. Então assim, sabe qual é o problema? O problema nos dias de hoje, sabe o que é? É que tem muita gente pregando aquilo que Jesus não pregou, tem muita gente falando aquilo que Jesus não falou, tem muita gente ensinando aquilo que Jesus não ensinou. Então, por isso, Bereia.